Vamos falar de economia agora também, de uma questão importante que tem surgido nos últimos meses, na verdade, mas principalmente nos últimos dias, após o que a gente tem tratado aqui bastante no nosso noticiário, a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de até 50%, ou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, e que preocupa também, talvez principalmente aqui em Minas, o setor de ferro-gusa, que tem os norte-americanos como principais compradores. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da 98 News o presidente do Sindicato da Indústria do Ferro, o Sindfer, o senhor Fausto Varela, que está conosco para falar um pouco sobre esse assunto. Fausto, boa noite, seja bem-vindo aqui na 98 News. Boa noite a todos vocês, muito obrigado aí pela oportunidade, boa noite aos telespectadores. Nós que agradecemos. Fausto, 70% da produção mineira de ferro-gusa é exportada, isso são números do ano passado, e desse total, 7 em cada 10, 75% são exportados para os Estados Unidos. O setor vai sentir, se essa taxação for dos atuais 10%, de fato, para os 50% que Donald Trump anunciou nos últimos dias? Com certeza. Essa taxação ela vai impactar fortemente aí na exportação dos nossos produtos para os Estados Unidos, uma vez que onera muito o custo para eles lá, né? Vai onerar muito. Imagina uma taxação que a gente diz quase 60%, que aliás 60%, que são 50% a mais, além dos 10% que já foram taxados anteriormente, né? Então isso aí vai impactar, pode dar uma repercussão muito negativa para o setor aqui em Minas Gerais. As alternativas que o mercado norte-americano tem são Ucrânia, Índia, mais algum país? Eles têm Ucrânia, Índia, tinham a União Soviética, mas, aliás, a Rússia, né? Mas agora com as sanções está diminuída, né? Mas principalmente são os dois. Ucrânia e Índia. Esses mercados conseguem suprir a necessidade do mercado norte-americano? Possivelmente não, eles vão ter uma certa dificuldade para suprir, né? Talvez os Estados Unidos teriam que aumentar alguma coisa em termos de utilização de sucata, alguma coisa que possa fazer com que esse complemente aí o que era exportado pelo Brasil, né? E se por acaso tiver realmente entrar em vigor. E se essa taxação entrar em vigor, vai haver uma redução, um cancelamento de embarques até já vendidos? Ou não é essa a possibilidade? Não, os já vendidos, todos aqueles que a gente tem o que a gente chama de BL, né, até o final do mês, esses já estão, que são os que estão praticamente vendidos, esses aí estão garantidos a entrega, né, pelos valores anteriores. Apenas serão taxados aqueles que forem feitos a partir do dia 1º de agosto, né? Mas, como acho que foi falado, né, a gente tem aí uma esperança que haja uma reversão nesse quadro, né, por causa do impacto que vai trazer aqui para o nosso setor e para outros setores que também estão sendo afetados, principalmente em Minas Gerais, como já foi até muito falado e tem sido divulgado, né? O setor, ele previa, né, crescer até 5% este ano. Com essa questão da taxação, essa previsão ela pode ser modificada? Pode ser modificada. Naturalmente, a gente não sabe qual vai ser a reação final. A gente ainda está estudando, porque, como eu falei, até a gente tem feito já as conversações para ver como é que vai encaminhar as negociações, vão encaminhar as negociações, porque é muito importante nesse momento que a gente tenha um pragmatismo, o governo tem um pragmatismo na negociação. Ele tem que ver a necessidade e a importância que é uma taxação como essa e o impacto que pode dar nas indústrias e na economia global. Nós não estamos falando só da economia da taxação do ferro-gusa. Para nós é o mais importante, porque ela representa muito. E como você mesmo falou, os Estados Unidos são os maiores compradores nossos, né? Então, o impacto é fortíssimo mesmo. E pode haver uma retração até, dependendo de como vai encaminhar na produção. Retração na produção significa desemprego, certo? Com certeza, com certeza. A esperança está em cima dessa negociação ou o seu mercado especificamente entende que essa medida de reciprocidade que o governo brasileiro também está ameaçando pode ser eficaz de alguma forma? Bom, a esperança nossa é em cima da negociação.
a gente acha que a reciprocidade pode até agravar. Sabe, a gente, pelo menos é o que tem sido falado, né? Então, a gente está muito... o nosso desejo é que haja um entendimento, no sentido de rever esse processo que está sendo feito. Sabe, porque vai ser a melhor situação. A gente acredita que, como eu falei, como a gente falou já, a reciprocidade ela não vai trazer benefício. Muito pelo contrário, ela pode ser agressiva e pode ser interpretada de uma forma que pode atrapalhar mais. Ainda é muito cedo para se pensar em alguma alternativa, alguma articulação em relação ao mercado, assim, por iniciativa do próprio setor? Encontrar outros mercados, por exemplo. Eu estou perguntando isso porque a gente está perguntando isso porque a gente tem perguntado para todos os setores. Ontem nós falamos, por exemplo, com o pessoal do café. Né? Já é hora de procurar outros mercados? É muito difícil hoje nós conseguirmos novos mercados. A gente já tem uma tradição de exportação muito grande, já estamos há mais de 60 anos que o setor exporta para o mundo inteiro, praticamente. São vários países que são compradores nossos, então a gente já conhece bem o mercado. E o mercado, ele hoje, principalmente depois que nós tivemos aí a pandemia, ele modificou. Né, ele se fortaleceu para os Estados Unidos. Então, dificilmente nós conseguiríamos colocar hoje o excedente, aquilo que realmente a gente não conseguiria colocar nos Estados Unidos, né, em outros países. Isso demoraria muito tempo, muitos anos, e a gente ainda tem dúvida disso. Né? Um primeiro impacto é um impacto de não ter condições mesmo, não ter um mercado. Ele não é um mercado muito aberto. Entendi. Né? Não é possível se utilizar de muitas outras maneiras. Né? Com certeza, né? Com certeza. Não tem, não. Nós estamos conversando com o Fausto Varela, que é presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais. Fausto, para a gente até encerrar essa conversa, é uma curiosidade pessoal até. Os setores da economia, de uma forma em geral, o senhor naturalmente respondendo pelo seu, foram pegos de surpresa por essa medida ou já se esperava que fosse acontecer algo desse tipo pelo comportamento das conversas entre os dois governos nos últimos meses? Muitos setores anteciparam vendas. Né? Nós não esperávamos. Eu acredito que praticamente ninguém esperava isso aí. Se alguém, eu vou te falar, teve uma visão muito de futuro e muito forte nesse sentido. Porque nós estamos vendo que, vocês viram, né, na carta que foi mandada, existe um componente que é a ideologia, que é um componente que foge completamente às questões comerciais. E isso é uma questão comercial. Então, nós vimos que realmente a gente não esperava, a gente não tinha, nós já tivemos uma dificuldade muito grande de interpretação quando se taxou o aço em 50%, em 25% e depois elevou para 50%, né? E o ferro-gusa não é derivado do aço, é o contrário, nós somos uma etapa anterior ao aço, depois é que nós temos que é transformado em aço, né? Então a taxação ficou em 10%. E até porque eles compram como matéria-prima. Né? Então, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer da forma que está acontecendo. Né? Mas a esperança nossa, a expectativa e o desejo nosso, estamos aí todos dispostos a contribuir, é que haja uma negociação, é que se abra uma negociação entre os governos. É a solução melhor para todos os países, principalmente para o Brasil. Muito bem. Fausto Varela, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro em Minas Gerais. Fausto, obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui, estar aqui conosco. Uma boa noite, bom fim de semana para você. Eu que agradeço a todos vocês aí, eu agradeço a todos os espectadores aí. Muito obrigado, viu?